Olá, está começando o painel do Centro Universitário Franciscano, com os candidatos ao segundo turno das eleições à Prefeitura de Santa Maria. O painel é uma iniciativa da TV Unifra e do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. É uma iniciativa, então, da instituição, onde os candidatos Jorge Pozobon, do PSDB, e também Valdeci Oliveira, do PT, responderão a cada bloco 4 perguntas cada, produzidas pela comunidade acadêmica da instituição. As perguntas serão sorteadas e a ordem das respostas foi estabelecida antes do início do programa. O painel tem 4 blocos, 3 de perguntas e respostas e o último para considerações finais. Convidamos os candidatos para a saudação inicial, começando pelo candidato Valdeci Oliveira. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Queria dar uma boa noite a todos, a todas. É um prazer enorme estar aqui nesse painel. Quero saudar a TV Unifra, saudar a irmã Irani, em nome dela, todos os demais diretores. Uma saudação especial à professora Cione, professor Quintana. Parabenizar o curso de jornalismo pela iniciativa. E me sinto muito à vontade por estar aqui na Unifra, primeiro porque tenho um grande apreço pelo trabalho da Unifra. Aqui fui aluno da História até 2007 e tenho muito prazer de poder, mais uma vez, voltar aqui agora como candidato a prefeito e também dizer que, quando fui prefeito dessa cidade durante 8 anos, fizemos boas parcerias com essa instituição. Uma das mais importantes parcerias foi a questão do PROCON, que depois se tornou uma referência não só em Santa Maria, para muitos outros municípios do Estado e do Brasil, uma parceria que nós fizemos com o curso de Direito da Unifra. Tenho muita tranquilidade de dizer também que quero, logicamente, se no dia 30 de outubro o povo de Santa Maria me negar a oportunidade de ser prefeito, desde já assumi um compromisso com essa instituição de voltar a ser um apoiador incansável da questão do Hospital da Unifra, que foi até então, no meu ponto de vista, desleixo em função da administração municipal que não deu atenção devida para que pudéssemos ter o hospital da cidade. E espero que a gente possa, então, neste momento, fazer um bom debate e esperamos responder à expectativa da população aqui presente. Muito bem, candidato Valdeci. Agora, o candidato Jorge Pozobon. O senhor também tem 1 minuto e 30 segundos. Queria dar uma boa noite a todos, cumprimentar meu amigo, colega de Assembleia, deputado Valdeci, Maicon, a irmã Irani, a irmã Iraci, dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa universidade que tem um papel fundamental. E eu quero dizer que todo carinho, não faço nenhuma discriminação entre aquela universidade que é pública do que aquela privada. Cada uma delas faz a sua parte e a Unifra faz bem a sua parte. São 61 anos de instituição e tem algumas coisas que são extremamente importantes destacar. Primeiro, a grande participação que fez a Unifra, uma universidade privada, com a nossa Universidade Federal de Santa Maria, na questão do Tecnoparque. Uma parceria fundamental para o desenvolvimento tecnológico da cidade. E algo que foi muito bacana, que aconteceu há poucos dias atrás, e eu estava lá na inauguração, da Sala Lilás. Sala Lilás é uma parceria da Unifra com o nosso Instituto Geral de Perícia, que lá atende agora, foi estendido o serviço que antes atendia somente crianças vítimas de abuso sexual. Agora atende crianças e mulheres vítimas de abuso sexual. Portanto, é uma satisfação, repito, muito grande de poder estar aqui. Quero dar um abraço para minha filha, Rafaela, que é aluna dessa instituição, que também está aqui. E dizer que algo mais triste que ocorreu em Santa Maria, ou seja, não sei se tem alguma cidade no mundo que tenha feito o que foi feito com a Unifra, de não querer um hospital como é o nosso hospital. Vamos trabalhar para isso. Obrigado. Obrigado dentro do seu tempo, 1 minuto e 30. Não é? Vamos agora, então, à primeira rodada de perguntas, de perguntas e respostas. Nós temos conosco a assessora aluna do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano, Tamires Rosa, está conosco aqui, vai sortear a primeira pergunta feita, produzida aí pela comunidade acadêmica da instituição. Vamos, então, à nossa primeira pergunta. Ela foi feita
pela empresas Cube 3D e GCB Drone, da incubadora tecnológica do Centro Universitário Franciscano. A pergunta é a seguinte: tendo em vista o trabalho realizado pelas incubadoras da cidade, que fomentam o empreendedorismo, as micro e pequenas empresas, quais incentivos e programas de governo os senhores têm em relação a esses projetos que vêm crescendo nos últimos anos? Esta pergunta, então, ao candidato Jorge Pozobon. Primeiro que a gente tem uma grande referência aqui em Santa Maria. Hoje a gente estava falando com o Leonardo, que ele foi um dos autores, criadores da coleira bovina. São 2 alunos que saíram ali da Universidade Federal de Santa Maria, da incubadora que também tem lá, da Pulsar, da GTEC, e a coleira bovina que eles fizeram é um instrumento para o bem-estar animal, onde aumentou muito a produção do leite. Isso significa claramente que os alunos, mesmo saindo daqui, mesmo que alguns possam dizer que logo vocês estão saindo, não têm experiência ainda, eu tenho certeza que a universidade, a Unifra, qualifica muito vocês, e as coisas novas, os melhores desenvolvimentos, as novas tecnologias estão saindo de dentro da nossa universidade. E aí compete o poder público, compete sim a prefeitura. O poder público, quando não ajuda, não pode atrapalhar. E é isso que a gente entende que a prefeitura tem que fazer. Nós temos hoje lá um parque tecnológico que, lamentavelmente, no nosso distrito industrial, não deu a sua atenção na questão da infraestrutura. E a infraestrutura também é complicado, também prejudica. Como que a gente vai trazer novos investimentos, novas pessoas para buscar essa parceria? A Universidade Federal de Santa Maria, a Unifra, todas as outras universidades que têm esse papel, sim, fundamental no desenvolvimento tecnológico, tem que ter o apoio integral da prefeitura. E nós vamos ter um departamento específico ligado ao gabinete do prefeito para tratar essa questão da inovação que nós já temos na prefeitura. Muito bem, obrigado, candidato Jorge. Vamos ao sorteio da primeira pergunta para o candidato Valdeci Oliveira. Candidato, há mais de 10 anos, o Parque Itaimbé sofre com o vandalismo, iluminação precária, pracinhas com brinquedos estragados ou sem eles. Além da questão da segurança dentro e no entorno do parque, a melhoria e a revitalização desse espaço de lazer tão importante, na minha visão, faz parte do seu plano de governo? Qual é o projeto para que o parque? Quanto custa uma reforma eficiente e manutenção? E de onde tirar recursos? A pergunta é do aluno Marcos Conte. Primeiro, logicamente que é impossível, talvez em 1 minuto e meio, tu falar todas as respostas da pergunta, mas primeiro o nosso plano de governo é muito claro, nós temos já como proposta principal transformar o Parque Itaimbé num grande parque da cidade. Eu tenho falado isso várias vezes aqui no nosso programa. Mais do que transformar o grande parque da cidade, transformar do ponto de vista da sua recuperação efetiva, com iluminação, com segurança de qualidade a partir da Guarda Municipal, trabalhando, logicamente, a melhoria e recuperando as quadras para que a nossa juventude, as nossas crianças possam voltar a usar as quadras do Parque Itaimbé. Nós queremos transformar a concha acústica, de fato, recuperada num grande espaço para os nossos shows, para a nossa juventude. E, certamente, isso é a partir de uma determinação política, num planejamento organizado, e, mais do que isso, ter no Parque Itaimbé a possibilidade, que é fundamental para que a sociedade, que a cidadania, volte a ocupar o Parque Itaimbé de uma forma que, a partir da sua ocupação, nós vamos tirar dali aquilo que hoje é um problema, que é a questão da marginalidade. Nós precisamos trabalhar isso muito unificado e, logicamente, de uma vez por todas, recuperar o Bombril, o Centro de Atividades Múltiplas, que está parado há mais de 5 anos, numa obra que iniciou a sua reforma e até agora não concluiu. O Parque Itaimbé será, na nosso governo, um grande parque da cidade de Santa Maria. Candidato Valdeci, obrigado, obrigado. Vamos, na sequência, a segunda pergunta para o candidato Jorge Pozobon. A pergunta do professor do curso de jornalismo, Carlos Alberto Badic. Candidato, como será o investimento em cultura no seu governo, já que a LIC é renúncia fiscal e a tarefa de captar recursos é dos empreendedores cadastrados?
Em vista disso, o Fundo Municipal de Cultura vai, enfim, sair do papel e da burocracia na qual tramita desde 2001, tendo passado por 4 governos de 2 prefeitos, 16 anos de mandatos e nada ter sido definido? Candidato Jorge. Essa pergunta simplifica aquilo que eu tenho dito. Tem problemas do presente e do passado que até hoje não foram resolvidos. E é isso que a gente quer enfrentar. Não adianta a gente dizer que Santa Maria é uma cidade de cultura se nós não damos o devido investimento. Nós temos hoje problemas na questão da cultura, essa questão da arrecadação, da LIC. Isso é muito ruim. Temos que buscar uma alternativa, sim. Esse fundo tem que existir, e mais ainda, tem que ser desburocratizado, tem que se montar um conselho gestor dentro da prefeitura para fazer a gestão desse fundo, que não seja, muitas e muitas vezes, seja feito aquele projeto para quem é amigo do rei. Isso tem que ser extremamente transparente. As nossas universidades têm um papel fundamental, repito, também, na nossa cultura. Nós temos papéis para desenvolver, e eu tenho citado vários alunos que vão para fora. Vão para fora. Nós temos aqui um aluno lá, ou melhor, um menino aqui que é lá do CTG, do Piá do Sul, que ele foi para fora levar o nome de Santa Maria, e a família era muito carente, e a prefeitura não tinha um incentivo para poder ajudar esse menino a levar o nome de Santa Maria, que é a nossa questão cultural. Portanto, nós temos que tratar isso com muito rigor. Quero mandar um abraço para a Michele, que eu estou vendo ela ali, mas, principalmente, nós temos que ter um projeto definido, e esse fundo realmente tem que sair do papel e tem que funcionar. Aquilo que eu digo, existem coisas que existem e não funcionam, e nós vamos fazer funcionar. Não vamos inventar nada. Tá bem, candidato Jorge. Vamos à segunda pergunta, na sequência do nosso painel. Segunda pergunta ao candidato Valdeci Oliveira, do PT. A pergunta é do professor Matheus Sangói Froza, coordenador do Índice do Custo de Vida de Santa Maria e coordenador do curso de Ciências Econômicas da Unifra. No seu governo, será beneficiado a mão de obra técnica, formação superior, ou terá espaço para acomodar as coligações que se fazem presente neste segundo turno? Candidato, por gentileza. Primeiro, nós temos já a experiência em Santa Maria de ter sido prefeito, e nós foi o prefeito que mais tivemos professores das universidades fazendo parte da nossa administração, foi o prefeito que mais teve empresário de Santa Maria fazendo parte do nosso governo. Isso foi muito importante, foi uma experiência exitosa e que certamente repetiremos a partir do nosso governo, a partir de janeiro. Segundo, tenho absoluta certeza que dentro da realidade que nós vemos hoje, nós temos que ter uma equipe em todos os sentidos, absolutamente qualificada, técnica e politicamente, porque engana-se aqueles que acham que tem só técnico e não ser político. Tem que ser técnico e político e técnico. As duas coisas se confundem e se unem dentro desse processo. Nós temos que ter a equipe qualificada, aproveitar, logicamente, tudo aquilo que nós já temos da estrutura do funcionalismo da prefeitura, mas também não vou aqui ser demagogo, achar que não vai ter espaço para alguns cargos de confiança. Faz parte do processo de todos os governos, do mundo inteiro, do Brasil e do Rio Grande do Sul, e aqui em Santa Maria não é diferente. Agora, vamos trabalhar sempre para que mesmo os cargos de confiança tenham capacidade técnica, capacidade política e capacidade de responder à sua função para o serviço público de qualidade, transparente. Esta é a nossa decisão, assim foi feito nos 8 anos do nosso governo. Muito bem, dentro do tempo estabelecido, vamos a mais uma pergunta. Esta é a terceira pergunta ao candidato Jorge Pozobon. A pergunta é do estudante de jornalismo e também atleta olímpico, Gilvan Ribeiro. O que ele, o candidato eleito, pretende fazer de imediato para promover o desenvolvimento das entidades esportivas de Santa Maria? E, para além disso, qual é o plano a longo prazo também? Algo que possa ter continuidade na próxima gestão? Candidato Jorge. Eu tenho falado que políticas de governo não pode ser política de um só prefeito. Não adianta criar uma secretaria de esporte, como foi criada lá atrás, e nós não foi debatido com as instituições esportivas mesmo, qual seria a finalidade. Eu dou como, por exemplo, futebol amador. Nós estamos conversando com eles,
onde tem que se passar um mínimo de valor para incentivar o esporte amador. E nós temos que vão fazer essa parceria, mas nós queremos, em contrapartida, que eles peguem as nossas crianças do município e façam também delas praticar o esporte. As atividades esportivas aqui em Santa Maria, eu dou como, por exemplo, a menina que foi lutar judô lá, que foi praticar judô fora daqui, são exemplos magníficos que nós temos do esporte aqui. As políticas esportivas têm que ser tratadas primeiro. Nós temos uma Secretaria de Esporte que nós não sabemos qual é a devida finalidade dela. Toda e qualquer secretaria que para ser criada, tu tem que ter uma finalidade específica. A nossa Secretaria de Esporte, nós não temos nenhum fundo específico para o esporte. Portanto, as políticas de esporte não existem hoje. Então, para dar continuidade a essa política de esporte, que está política desportiva, tem que primeiro reorganizar tudo. Não existe uma organização, não existe um planejamento. E isso o futuro prefeito tem que dialogar com as pessoas vinculadas ao esporte, a essa prática esportiva, para a gente poder, de fato, montar um planejamento e garantir que o governo futuro dê continuidade. Muito bem. Muito bem, agora, na sequência, mais uma pergunta para o candidato Valdeci. A terceira, candidato. Vamos a ela. A pergunta é da turma de Telejornalismo 2, uma disciplina do curso de jornalismo aqui da nossa instituição, candidato. A atual administração tem um dos processos mais demorados em relação à liberação de projetos para construções. Construtoras chegam a esperar quase um ano. Como o senhor pretende agilizar esse processo? Bem mais de um ano, viu? Eu quero primeiro dizer que nós vamos adotar duas medidas diretas assim que assumimos a prefeitura. A primeira, que já fizemos no governo passado, é criar o alvará provisório de 6 meses para aquelas obras ou aquelas ações empreendedoras que seja de médio e baixo risco. A segunda, a exemplo de várias cidades que nós conhecemos, Canoas, Lajeado, Uberlândia e tantas outras, vamos aqui em Santa Maria estabelecer o escritório do empreendedor, um local onde todas as secretarias estejam reunidas num único local para dar agilidade a todos os processos que chegarem na prefeitura, que o processo entra num guichê, sai no último resolvido, e as pessoas não têm que ficar 2, 3, 4, 5 semanas andando de secretaria em secretaria para fazer a documentação andar. Esse exemplo de Canoas, de Lajeado, de Uberlândia, diminuiu o tempo de 8, de 10, um ano, para até 10, 8 dias, dependendo do tamanho do projeto. E esse é fundamental. Nós não podemos, por exemplo, ter aqui em Santa Maria qualquer documento mínimo que seja, levando 2, 3, 4 meses para ser liberado. Nós temos que implementar a tecnologia, fazer via online, várias outras questões pequenas. O município não pode ser aquele que, em vez de ajudar, hoje ele atrapalha o empreendedorismo, atrapalha as ações daqueles que querem empreender em Santa Maria e gerar emprego e renda. Isso é a nossa primeira atitude a partir de janeiro. Muito bem, candidato Valdeci, muito obrigado. Na sequência, a última pergunta desse bloco para Jorge Pozobon. Vamos aqui, uma pergunta dos alunos Adriana Aires, Viviane Campos e Patrese Lenhart. São alunos do curso de jornalismo também. Em muitos países, os atletas são incentivados desde a fase escolar a ingressar no esportivo. Santa Maria tem representantes dos Jogos Olímpicos neste ano. O senhor tem algum projeto para unir educação e esporte com o objetivo de incentivar atletas da cidade? E de que forma, candidato? Quero agradecer a pergunta da Adriana, da Viviane e do Patrese, que me recepcionaram lá, e dizer que nós temos um projeto que se chama, que vai ser de inclusão social. A gente quer começar nas áreas de maior vulnerabilidade social. Eu dou como, por exemplo, a nossa nova Santa Marta, e chamar aquela gurizada a poder praticar aquilo que eu chamo de o contraturno. Não é o turno integral, é o contraturno onde nós vamos buscar as áreas de lazer, que muitas e muitas delas, repito, existem e não funcionam, e vamos poder fazer esse incentivo. Inclusive, eu falei com o pessoal, o Fernando, que era o cônsul do Grêmio, e o Gabardo, que era o cônsul do Inter, que nós temos sim que chamar os dois times, o Grêmio e o Inter, aqui para Santa Maria, para poder fazer uma parceria, para poder incentivar. Tem muita gente boa aqui, tem uma galera que sai daqui
pronta para jogar futebol. O que não dá para aceitar é que muitas vezes os pais têm que mandar os alunos para Porto Alegre para se formar. Nós temos que ter, sim, uma política permanente aqui, e é isso que nós queremos fazer. Dar incentivo total através da inclusão social. A Prefeitura vai debater, através desse fundo de esporte, de que maneira vai poder colaborar. Mas o nosso primeiro objetivo é fazer a inclusão social através do esporte. Esse é um objetivo que nós queremos fazer. E, evidentemente, através do fundo que nós vamos ter, específico para o esporte, nós podemos fazer um debate num outro projeto. Mas a minha primeira obrigação, penso eu, que é atender aquelas pessoas que mais precisam, e é o que nós vamos fazer. Tá bem, este é o painel do Centro Universitário Franciscano, com os candidatos ao segundo turno das eleições à Prefeitura de Santa Maria. Temos ainda mais uma pergunta ao candidato Valdeci Oliveira. Tamires, por gentileza. A pergunta dos alunos Carolina Busato, Roger Hefner e Fernanda Gonçalves, todos do curso de jornalismo da nossa instituição. Senhor candidato, muito se fala nas propagandas eleitorais sobre a melhoria da estratégia de saúde familiar. Mas é de conhecimento de todos os candidatos a falta de recursos e a falta de médicos. Como resolver essa questão? Quero responder rapidamente dizendo o seguinte: nós, em 2001, pegamos também uma prefeitura quebrada e conseguimos equilibrar as finanças do município, abrimos a Casa de Saúde, criamos o PA novo em Santa Maria, construímos 2 unidades modelo, uma em Camobi e outra no Itararé, fomos os primeiros a instalar as 16 equipes de estratégia de saúde da família em Santa Maria, resolvemos, a partir de bons projetos, de buscar recurso, e, principalmente, estabelecemos uma rede absolutamente organizada, que deu um resultado muito positivo. Hoje, lamentavelmente, Santa Maria tem apenas 12 equipes de estratégia de saúde da família, mal e porcamente funcionando. A nossa proposta é ampliar o número de estratégia de saúde da família por um detalhe. Não é dito, mas a grande parte do recurso da estratégia de saúde da família vem do governo federal, do governo estadual, em torno de 90%, e apenas 10% é contrapartida do município, e um médico da estratégia de saúde da família ganha, em média, R$ 7.000, enquanto da rede ganha R$ 1.800. Então, é inteligente nós ampliar o número de estratégias de saúde da família para poder, de fato, trazer para a rede, para atendimento da população da saúde básica, médicos e profissionais da saúde, de uma forma mais acessível do ponto de vista da melhoria salarial. Isso é uma questão de organização, de planejamento, de vontade, de determinação. Eu não consigo compreender que uma cidade que podia ter avançado recuou nessa política tão importante. Nós vamos ampliar e vamos fazer isso sim. Candidato, muito obrigado. Dentro do seu tempo regulamentar, 1 minuto e meio, encerramos dessa maneira o nosso primeiro bloco, não é? Lembrando que a exibição pela TV Unifra começa na próxima terça-feira, dia 25, às 18 horas, com reprise a cada 2 horas, até às 10 horas da noite do dia 26, no canal 15 da NET. Painel do Centro Universitário Franciscano com os candidatos ao segundo turno das eleições à Prefeitura de Santa Maria. Uma iniciativa da TV Unifra e do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Voltamos já. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método para ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de Verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Voltamos com o painel do Centro Universitário Franciscano com os candidatos ao segundo turno das eleições à Prefeitura de Santa Maria.
Agora, quem começa respondendo é o candidato Valdeci Oliveira. Vamos ao sorteio da nossa primeira questão deste segundo bloco. A pergunta é da aluna Dara Raman, aluna do curso de jornalismo. Candidato, os índices de violência em Santa Maria aumentaram este ano. De janeiro a setembro, foram registrados 45 homicídios. O número de roubo a pedestres e roubo de veículos também tiveram um acréscimo. A segurança pública é de responsabilidade do Estado, mas os municípios podem auxiliar. Se eleito, qual a sua principal proposta para esse tema, a segurança, candidato Valdeci? Tema absolutamente importante, nós já falamos isso várias vezes no nosso programa de governo. Nós vamos implementar e vamos ter em Santa Maria uma Secretaria de Segurança Pública, porque nós entendemos de que para poder ter as políticas complementares, que é o papel do município, para complementar as políticas do Estado, tem que ter um setor especial nesse contexto, e a Secretaria é o primeiro passo. Segundo, a partir da Secretaria, junto com todos os setores de segurança pública, criar um centro integrado de segurança pública em Santa Maria, que possamos fazer um planejamento estratégico de todas as ações colegiadas com todos os setores, e queremos também estabelecer uma política que a Guarda Municipal tenha o papel fundamental, principalmente dos próprios municipais, ser a sua responsabilidade. Hoje, a nossa Guarda Municipal serve muito mais para marketing do que realmente cumprir a sua função. Esse é um papel importante a partir da formação, da discussão, principalmente fazer com que eles possam cumprir essa tarefa. Temos hoje 800 câmaras de vídeo monitoramento de Santa Maria, com um custo absurdo público, que não existe. Temos que ter uma central de vídeo monitoramento qualificada e vamos lutar para que possamos implementar em Santa Maria, exemplo de tantas cidades do Estado, o policiamento comunitário. E a nossa parte de iluminação é fundamental para que a cidade possa ter o mínimo de cultura da insegurança ou realmente a insegurança. Obrigado, candidato. Dentro do tempo, sempre lembrando, cada candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. Vamos ao sorteio, Tamires. A pergunta agora dirigida a Jorge Pozobon. A pergunta é da professora Bruna Maziero, terapeuta ocupacional e coordenadora do curso de terapia ocupacional do Centro Universitário Franciscano. Sabemos que o município tem um déficit de, no mínimo, 4 terapeutas ocupacionais na saúde, fora outras áreas como educação e social, as quais os profissionais também podem atuar. Dessa forma, senhor candidato, existe algum projeto de governo, principalmente para a saúde, a criação do cargo de terapeuta ocupacional do município de Santa Maria, bem como a possibilidade de abertura de concurso público para esse cargo? Anualmente, no município, formam-se, em média, 70 jovens que precisam buscar, fora da cidade, uma vaga de emprego. Candidato Jorge, por gentileza. Primeiro que é importante a gente saber, quem quer governar uma cidade com seriedade, com responsabilidade, tem que saber o orçamento, tem que conhecer o orçamento. Eu não deleguei essa função à assessora, eu estudei orçamento. O orçamento da saúde hoje são 89 milhões, tu paga 54 milhões de servidores, te sobra apenas 35 milhões. Desses 35 milhões, se tu dividir por 300 mil habitantes aqui de Santa Maria, 365 dias, vai ter a capacidade de investir de apenas 0,31 centavos. Portanto, antes de nós estar propondo novo concurso, nós vamos fazer toda uma reengenharia do nosso orçamento. Hoje nós temos, por exemplo, 6 milhões de reais no orçamento do gabinete de prefeito. Para que serve lá? Temos 3 milhões e 600 mil reais na Secretaria de Comunicação, que não comunica nada. Por isso, nós vamos pegar esse dinheiro que existe dentro do orçamento e vamos, sim, não é só terapia ocupacional que falta. Falta professores, falta médico. Daí me fizeram uma pergunta. Bom, tu vai fazer o contrato, vai fazer o concurso para médico, que nós queríamos 240. Daí eu disse, tá, vamos fazer o concurso para 240 médicos.
Quantos vão se inscrever? No máximo 2. Vamos trabalhar com tranquilidade, com serenidade, com responsabilidade. Vamos olhar o orçamento de maneira transparente, verdadeira, porque eu não quero endividar o município. Nós vamos fazer o concurso quando tiver certeza que pode contratar e pode pagar. Muito bem, muito obrigado, candidato Jorge Pozobon. A segunda pergunta para Valdeci Oliveira, do PT. A pergunta é do acadêmico de jornalismo, Tiago Nunes. Candidato, quais as suas propostas para a coleta seletiva de lixo reciclável em Santa Maria? Hoje, o trabalho é desenvolvido na cidade por algumas entidades independentes, como a Associação dos Selecionadores de Materiais Recicláveis, a ASMAR. Contudo, o trabalho é realizado com muita dificuldade. Se eleito, como o senhor vai tratar da coleta de materiais recicláveis no município? A questão da reciclagem é uma matéria absolutamente importante. Nós tivemos uma experiência muito positiva nos 8 anos do nosso governo. Nós começamos a fazer todo esse processo, fizemos uma boa parceria com as associações de recicladores da cidade. A ASMAR, inclusive, é hoje uma associação muito destacada em Santa Maria, que, lamentavelmente, inclusive, está perdendo o seu local, onde hoje é a sede dessa entidade. Precisamos lutar muito para conseguir um outro local, para que eles possam continuar coletando o lixo reciclado da cidade. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de ser o primeiro município do interior do Estado a criar a questão dos containers, que também era um espaço importante para que a gente comece a criar uma política diferenciada, e certamente não tem outra alternativa. Se nós quisermos trabalhar uma questão não só do ponto de vista do ambiente, da questão do lixo, mas a questão da reciclagem, ela é uma geração de emprego, é geração de renda. Precisamos aperfeiçoar, melhorar, qualificar e continuar fazendo as parcerias que nós tínhamos, não só com a ASMAR, com outras associações, organizando os recicladores. Nós tínhamos, inclusive, vários recicladores que tinham, a partir do nosso governo, de fato, cidadania, que tinham até um bloco de carnaval, tinha o coral da cidadania. As pessoas tinham a capacidade, de fato, de ser integrada no processo da cidade, não mais como uma questão de preconceito ou como cidadão, e vamos continuar fazendo isso sim, porque isso é fundamental, gera emprego, gera renda. Ok, obrigado, candidato. Candidato Valdeci, então, respondendo a segunda questão. Vamos à segunda para Jorge Pozobon, do PSDB. Tamires, por gentileza. Dessa vez, uma pergunta dos alunos Carolina Busato, Roger Hefner e Fernanda Gonçalves. A segunda pergunta, já que nós estamos sorteando, desses 3 alunos do jornalismo aqui da instituição. Sobre o Distrito Industrial, o candidato pretende desenvolver projetos para fazer com que novas empresas se instalem no local? E de que forma, candidato Jorge? Está protocolado na Justiça Eleitoral no meu projeto de governo, que é transformar o Distrito Industrial em cidade industrial. O Distrito Industrial tem que ser totalmente revitalizado. O asfalto que foi colocado para ter o acesso lá no Tecnoparque, só foi colocado aquele pouquinho de asfalto lá no dia que o ex-governador Tasso Genro, do PT, veio aqui inaugurar. Isso tem que ser tratado de maneira diferenciada. Nós temos 2 empresas lá, como a Corriere, como o Panifício Malé, que são referências não só em Santa Maria, mas no Brasil inteiro, e nós tratamos com eles que tem que ser feita a pavimentação deles, o que não é caro e não é difícil. Mas eu fiz uma contraproposta para o Distrito Industrial. A Prefeitura, fizemos a pavimentação, fizemos aquilo que o Distrito precisa, mas, em contrapartida, nós queremos que ele contrate em 200 jovens, que é o primeiro emprego Santa Maria, que é um projeto que nós queremos apresentar. O Alcides, que é o dono do Panifício Malé, diz que topa e só a empresa dele pode assumir um compromisso de contratar 50 pessoas de uma só vez. Por isso, quer dizer, não tem como querer atrair indústria agora com um distrito industrial como está. Qualquer indústria que for ver o distrito industrial na qualidade que está, com absoluta certeza não vai querer se instalar em Santa Maria. E esse é um projeto importante que nós queremos dar uma nova cara para o distrito. Não só transformar o nome, mas fazer a infraestrutura que o nosso distrito precisa e merece. Ok, esse foi o candidato Jorge Pozobon.
Esse é o painel do Centro Universitário Franciscano, com os candidatos ao segundo turno das eleições à Prefeitura de Santa Maria. A terceira pergunta direcionada ao candidato do PT, agora, Valdeci Oliveira. Vamos a ela, a pergunta dos alunos Matheus Cristo e Gabriel Pfeiffer. Um problema em Santa Maria são os buracos nas ruas e avenidas. A atual administração adotou as operações tapa-buracos como forma de solução, o que se demonstrou ineficiente. Qual a sua proposta, candidato, para resolver de forma efetiva esse problema e como fazer a manutenção? A Prefeitura tem recursos para isso, candidato Valdeci? Primeiro que fazer gestão tem que ter capacidade, tem que ter ousadia, criatividade, responsabilidade, é verdade. E nós, no governo passado, criamos a Secretaria de Captação de Recursos, que captou 200 milhões de reais para Santa Maria, para fazer um conjunto de obras importantes, entre elas as principais ruas dessa cidade, que tem asfalto decente, foi feita a nossa administração. Nós temos hoje uma quantidade de rua que não dá mais para tapar buraco, botar dinheiro fora. Nós temos que achar alternativa a partir do momento que buscar os recursos, fazer um processo de retirar todo o asfalto velho, fazer asfalto novo, e, para isso, nós vamos iniciar, no primeiro mês de governo, um plano emergencial de recuperação das nossas vias e, paralelamente a isso, buscar os recursos necessários para recuperar as demais. Nós temos ainda, na Caixa Federal, 30 milhões de reais numa conta da Caixa Federal do PAC, recurso que nós trouxemos para Santa Maria, na ordem de 140 milhões de reais, que não teve a capacidade desse governo fazer os projetos para executar. Nós temos, a partir daí, vamos começar a desenhar uma nova realidade. Santa Maria tem condição, tem capacidade sim, não dá para nós ficar só dizendo que não tem dinheiro, porque se não tem dinheiro para nada, para que eu sou candidato a prefeito? Eu preciso ter capacidade, ousadia, criatividade e buscar as alternativas, porque senão eu vou ficar só churumingando e não consigo achar as alternativas para a nossa cidade. Candidato, obrigado. Obrigado, dentro do seu tempo, 1 minuto e 30. Vamos à terceira pergunta agora, Tamires. É isso, a terceira pergunta, Jorge Pozobon. Obrigado. Alexandre Macari, a pergunta é dele, Alexandre Macari Ferreira, professor do curso de História aqui da nossa instituição. A necessidade em pensar Santa Maria pelo prisma histórico é fundamental para entender muitos dos problemas vivenciados hoje. O candidato possui alguma política pública que valorize e ampare o arquivo público, museus locais e outros espaços que promovam esse olhar educativo para a memória e história do município? Bom, a gente tem o máximo lá que existe, não funciona, tem que fazer funcionar. A gente fala na questão histórica, a gente tem que falar em cultura também. Nós somos a Casa de Cultura que também está aberta. Tem a nossa Gari lá, eu me criei lá na Gari. A Gari faz muito tempo que se prometeram revitalizar e não foi revitalizado. Desde o governo do candidato Valdeci, do meu colega amigo Valdeci, já existia a Gari, que havia uma intenção de ser revitalizada e não foi feita. Hoje nós temos o BRIC da Vila Belga, que junto com a Gari a gente pretende transformar num bairro cultural. E o que nós queremos, mais do que buscar essa política do nosso arquivo público, nós temos que estabelecer a questão cultural. Nós temos hoje uma série de ações que existem e não funcionam. O nosso museu é um grande exemplo. Nós queremos, sim, também criar o Museu Ferroviário, mas isso tem que ser montado um planejamento. A cidade de Santa Maria não tem dinheiro, não adianta nós ter ousadia e não ter dinheiro. Tem que ter seriedade, ter responsabilidade, tem que conhecer o orçamento, tem que saber que o Brasil está com uma crise financeira muito grande, porque o PT quebrou o Brasil, temos que saber que o Estado está numa crise muito financeira. Por gentileza, por gentileza. Porque temos problemas financeiros na gestão que foi feita do ex-governador Tarso Genro. E nós, diferente do outro governo, nós vamos agir com seriedade, com responsabilidade. Respeitar o dinheiro público é respeitar cada uma das pessoas, inclusive aquelas que não concordam com a gente, que faz parte da democracia. Tá bem, candidato Jorge Pozobon, respondendo a nossa terceira pergunta, né, dentro deste nosso segundo bloco. A gente pede, por favor, que
se evite as manifestações, tá bem? Vamos à última pergunta desse bloco ao candidato do PT, Valdeci Oliveira. Tamires. Aí, muito bem. Mais uma questão aqui, vamos a ela. É do professor Francisco Queruz. O Francisco é coordenador e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural de Santa Maria. Ele pergunta, candidato, desde a entrada em vigor da lei que regulamenta a preservação ambiental em Santa Maria, a Lei Municipal 3.999, do ano de 1996, as políticas municipais não conseguem garantir a manutenção dos bens móveis e imóveis, que progressivamente têm se deteriorado. Concretamente, quais serão as políticas e ações de seu governo para garantir que as gerações futuras tenham acesso aos bens que ainda temos? Por gentileza. Nós precisamos, primeiro, manter sempre um processo de amplo diálogo com todos os setores. Se nós temos um conselho municipal que trabalha e que trata dessa política, nós precisamos reunir esse conselho e, a partir das suas diretrizes, do seu planejamento, junto com as possibilidades do município, executar as ações que foram deliberadas. Segundo, nós já temos algumas iniciativas importantes, apesar de pode ser tímidas pelo tamanho de Santa Maria, mas toda a política que nós fizemos, por exemplo, da revitalização de todas as casas da Vila Belga, foi um ponto extremamente importante que nós construímos a partir de uma grande ação de uma política de recursos do Banco Mundial. Nós precisamos continuar fazendo essa política, implementando essa política, logicamente que discutindo dentro das possibilidades e transformar, logicamente, essa questão também desse viés de uma cidade de cultura, de uma cidade que possa promover esse debate franco, aberto, democrático e, principalmente, ouvindo os expertises da área. Nós precisamos ter essa capacidade, esse diálogo tem que ser feito, e muito foi assim que nós chegamos aos projetos que nós encaminhamos, e hoje tem possibilidade, sim, com bons projetos, de buscar recursos a nível nacional, a nível internacional, e vamos trabalhar nessa direção. Nossa diretriz é sempre ouvir os setores que trabalham nessas áreas para dar opinião e, a partir daí, elaborar as nossas políticas. Candidato, muito bem, obrigado. 1 minuto e meio, não é? Vamos à última questão, então, candidato Jorge Pozobon. A última questão do nosso segundo bloco. Tamires, vamos a esta nossa última pergunta. Mais uma questão do professor Alexandre Macário Ferreira, professor do curso de História do Centro Universitário Franciscano. Santa Maria é uma cidade que possui as áreas centrais com pouquíssimas áreas verdes. Há alguma reflexão e entendimento do candidato e do partido em repensar o urbanismo do município? Bom, primeiro que a gente tem que tratar as áreas de lazer também, não só as áreas verdes. Eu vou dar um exemplo do nosso Parque da Nonoai lá. Foi feita uma parceria com a Cassisme e a Prefeitura, o Valdeci era o prefeito, para construir o centro de eventos, em troca a Cassisme faria o Parque da Nonoai. Ou seja, o centro de eventos não ficou pronto e o parque também não funciona. Dentro do nosso plano diretor já existe estabelecimento das nossas áreas de verde. O que nós queremos, sim? A partir da revisão do plano diretor que tem que ser feita, nós vamos rever todas essas, porque hoje tem uma nova política decorrente da Lei 9.605/98, que é a lei ambiental. E é essa alteração que tem que ser feita dentro do plano diretor. Não existe a possibilidade hoje de estar estabelecendo novas diretrizes que saiam somente da cabeça do prefeito ou da cabeça de algum gestor do município. Tem uma lei, tem um regramento legal, e é isso que nós vamos buscar. Mas, junto com essas áreas verdes, eu repito, nós vamos buscar as áreas de lazer. Nós temos áreas verdes que podem ser perfeitamente ocupadas como as áreas de lazer. Vou dar um pequeno exemplo, como eu tenho visto lá no Alto da Boa Vista. Tem uma área verde linda e que, lamentavelmente, não é ocupado nem como área verde e muito menos como área de lazer.
vou sintetizar dizendo aquilo que eu falo, tanto nessas áreas. Vamos pegar aquilo que existe, não funciona, e vamos fazer funcionar. E o plano diretor é nossa obrigação fazer a revisão dele com base na lei 9.605. Obrigado, obrigado. Muito bem, assim a gente encerra mais um bloco, nosso segundo bloco desse programa. Não é? Lembrando que a exibição pela TV Unifra começa na próxima terça-feira, dia 25, às 18 horas. A reprise a cada 2 horas até às 22 horas, até às 10 horas da noite do dia 26, sempre no canal 15 da NET, através da TV Unifra. Esse é o painel do Centro Universitário Franciscano, com os candidatos ao segundo turno das eleições à Prefeitura de Santa Maria, uma iniciativa da TV Unifra e também do curso de jornalismo dessa instituição. Voltamos já. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método para ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de Verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Voltamos com o painel do Centro Universitário Franciscano com os candidatos ao segundo turno das eleições à Prefeitura de Santa Maria. Agora, quem começa respondendo é o candidato Jorge Pozobon. Vamos ao sorteio da primeira pergunta deste nosso terceiro bloco. Tamires Rosa, estudante do curso de jornalismo, nos auxiliando aqui nesse programa. Muito obrigado. Vamos ver aqui. Outra pergunta do professor Matheus Sangói Froza, coordenador do Índice do Custo de Vida de Santa Maria e também coordenador do curso de Ciências Econômicas da Unifra. Quais os principais fatores que impedem o desenvolvimento das indústrias em Santa Maria? Cite pelo menos 3 deles, candidato. Bom, primeiro que não são só das indústrias. Nós temos um problema gigantesco e preocupante aqui em Santa Maria. Hoje são 3.800 empregados. No Brasil, você sabe, devido à grande crise econômica e o desleixo que teve com o dinheiro público, nós temos 22 milhões de desempregados. Aqui em Santa Maria, hoje, nós temos 700 estabelecimentos lacrados por problema do alvará. A nossa proposta, através do Poupa Tempo Santa Maria, é colocar dentro do mesmo espaço bombeiros e prefeitura. Cada um faz a sua missão. Ninguém interfere no trabalho um do outro, mas vão trabalhar de maneira colaborativa para que possam dar agilidade. Esse é um primeiro momento. Vamos cuidar primeiro das nossas empresas aqui. Nós temos aqui, muito se foi falado de trazer uma fábrica de elevadores. E foi feito um grande carnaval sobre isso. Quando a gente tem uma fábrica de elevadores aqui, que é a SR, que é exporta para o mundo inteiro. Portanto, nós vamos tratar, em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para o Matheus, é pertinente a pergunta dele, das nossas empresas aqui. Essas empresas têm um papel fundamental. Hoje nós não temos um histórico de quantas microempresas, de quantas pequenas empresas, quantas lojas, quantos mercados, quantas fruteiras, quantos açougues nós temos aqui. Vamos tratar dos nossos aqui primeiro, e depois nós vamos ver como é que vão atrair. Porque hoje, se tu vai buscar uma indústria para vir para Santa Maria e olhar no distrito industrial, com absoluta certeza, ela não vai querer se instalar. Candidato, agradecemos, mas damos sequência agora à primeira questão ao candidato Valdeci Oliveira, do PT. A pergunta de uma aluna do curso de jornalismo, Eveline Grunspan. O campus da UFSM está sendo cada vez mais utilizado pelos jovens e pelas famílias como espaço de lazer. Isso porque a cidade não dispõe de praças e parques conservados e seguros. Qual a sua proposta nessa questão dos espaços de lazer, candidato? Primeiro, nós temos que
parabenizar a grande iniciativa da Universidade Federal ter aberto o campus para que a sociedade pudesse ir lá nos finais de semana. Nós temos uma definição em relação ao Parque da Nonoai, é importante dizer aqui, o Parque da Nonoai, ele foi consolidado a partir de uma parceria que nós fizemos para a construção do centro de eventos. Eu não consigo compreender que haja divergência em relação ao centro de eventos. Toda a cidade, de qualquer lugar do Brasil, de médio, grande porte, precisa ter um centro de eventos. Santa Maria começou e nós vamos concluir o centro de eventos. E a contrapartida era, na verdade, o Parque da Nonoai, que estava aberto, funcionando, e que agora, nesse ano, lamentavelmente, foi fechado, e nós vamos abrir imediatamente, assumir na prefeitura, goste ou não goste, quem teve a decisão de fechar. Essa é a primeira tarefa. A segunda, eu já falei antes, nós vamos transformar o Parque Itambé num grande parque da cidade. Primeiro, abrir o Parque da Nonoai, fazer o Parque Itambé, de fato, o parque da cidade, para depois discutir outras alternativas. Nós temos grande possibilidade de que o Parque Itambé supra uma boa parte dessa deficiência que nós temos hoje. Agora, temos que limpar a Praça da Marinha, que está um lixo, dar condição de que a população possa ter também tranquilidade no próprio calçadão. Isso, para nós, é dedicação, é empenho e é determinação de um bom gestor. Muito bem. Respondida, né, a questão pelo candidato Valdeci Oliveira. Agora, a segunda pergunta para Jorge Pozobon. Tamires, o que temos aqui agora? Essa questão é dos alunos, de novo, dos alunos do curso de jornalismo, Carolina Busato, Roger Hefner e Fernanda Gonçalves. Tradicionalmente, os moradores dos bairros de Santa Maria recebem uma maior atenção dos políticos no ano eleitoral. Muitas atividades de campanha são realizadas nos bairros. Se eleito, o senhor terá compromisso com os eleitores? Vai investir na infraestrutura dos bairros durante toda a gestão? Bom, eu tenho 46 anos de idade, fui candidato a vereador em 2000 e tive a oportunidade de assumir como suplente. E criei algo inovador aqui, que deu certo, inclusive outros copiaram. Quando as pessoas copiam, é porque deu certo. Foi o gabinete móvel. Eu não vou ser um prefeito que vai ficar sentado dentro de uma sala, não sou um deputado que fica sentado dentro de um gabinete, não fui um vereador que ficou sentado dentro do gabinete. Nós temos que trabalhar permanentemente junto à comunidade. E não é só em época da eleição. Eu tenho toda a tranquilidade de a gente fazer todo esse trabalho durante todos os anos. A gente faz debate do meu mandato de deputado estadual, fizemos na Tancredo Neves, fizemos na Urlândia, fizemos ali no Perpétuo Socorro, que é o bairro onde eu nasci, onde tivemos uma grande parceria, uma grande discussão, onde estávamos tratando do projeto do Plano Estadual de Cultura, que foi o Plano Estadual de Cultura, onde fizemos, junto com o Itararé e o Perpétuo Socorro, um debate muito bacana, muito qualificado. Eu era relator desse projeto. Por isso, os bairros eles vão ter uma atenção, porque nós vamos trabalhar de maneira descentralizada. Nós temos hoje uma ação, uma Secretaria de Ação Comunitária, que nós vamos rever o papel dela. Nós queremos que essa secretaria faça um trabalho dividindo a cidade. Não dá para dividir um em cada bairro, mas nós vamos pegar e vamos fazer um serviço intersetorial. Os bairros têm que ter atenção nossa, como eu sempre fiz isso na minha vida pública, e como prefeito não vai ser diferente. Obrigado, candidato Jorge Pozobon. A segunda pergunta para Valdeci Oliveira, do PT. Vamos a ela. Sabe-se da precariedade dos serviços de saúde mental no município de Santa Maria, sobretudo no que tange à formação de redes de atenção. Como lidar com esse problema? A pergunta é da professora Jane Limberg, do curso de farmácia da Unifra, candidato. Primeiro, é claro que nós temos que retomar uma política de saúde da cidade. Ela está completamente sucateada. É vergonhoso que Santa Maria hoje tenha apenas 17,5% da cobertura de estratégia da saúde da família, quando a média do Estado é acima de 60%. Isso é vergonhoso para todos nós. Na nossa gestão, nós implantamos pela primeira vez a Coordenadoria da Saúde Mental na cidade.
Nós instalamos os 3 CAPs que tem em Santa Maria até hoje, foi nós que implementamos com uma política discutida com o Conselho Municipal de Saúde, com todos aqueles que são, na verdade, os que fazem a política dentro daquilo que é fundamental estabelecer, que é a democracia com todos os setores. Nós queremos ampliar, melhorar essa questão do CAPES, criar uma política clara, que não existe mais de saúde mental, e saúde mental tem que ser tratada com prioridade, porque ela não pode ser apenas um canto lá na secretaria para tratar da política. Hoje nós temos muitos casos, não só da questão mental, da depressão e tantas outras questões que precisam ser tratadas com absoluta prioridade. Nós temos que mudar radicalmente a visão de saúde, de uma saúde que as pessoas acham, o gestor acha que é custo, nós temos que saber que é benefício. Todo investimento em saúde é benefício, e esta tem que ser a lógica da nossa gestão, da nossa administração, e vamos qualificar cada vez mais a política de saúde, fazendo também a saúde mental será integrada. Candidato, obrigado. 1 minuto e meio sempre, né, respeitando o nosso tempo. Vamos, na sequência, chamando a atenção de que estamos aqui gravando o painel do Centro Universitário Franciscano com os candidatos ao segundo turno das eleições à Prefeitura Municipal, a Prefeitura de Santa Maria. Tamires, vamos à terceira questão agora, desta vez dirigida ao candidato Jorge Pozzobon. No seu plano de governo, terá espaço para o recolhimento de resíduos. Exemplo seria o recolhimento de óleo de cozinha, que poderia ser realizado por uma central de recolhimento, que o consumidor entregasse X%, poderia acumular bônus ou pontos e ter desconto no IPTU. Ou, quem sabe, no futuro, a frota municipal rodar com esse combustível limpo, no caso, o biodiesel. Essa é uma questão também enviada pelo professor Matheus Froza, coordenador do Índice do Custo de Vida aqui de Santa Maria e também do curso de Ciências Econômicas da Unifra, candidato. Eu quero agradecer a pergunta do Matheus, será que é muito pertinente. O único problema que nós temos aqui, Matheus, que não há uma quantidade desse azeite que sobra aí para a gente poder fazer o biodiesel. Não existe essa quantidade, já foi feito um estudo. E nós temos ainda, nessa questão dos resíduos, dos óleos, que tem vários restaurantes, hoje tem um problema da própria lei ambiental. Isso é uma discussão que tem que ser feita aqui em Santa Maria, e eu não tenho a menor dúvida que as próprias universidades podem nos ajudar a buscar essa alternativa. Mas hoje, o grave problema, hoje não basta se falar. Se falou muito do etanol. Tantas e tantas plantações de cana que foi feita em locais que não há mais o consumo, e aqui em Santa Maria não tem capacidade para fazer essa discussão. Pode ser fazer um projeto piloto, sem sombra de dúvida, mas dizer com o resíduo que tem hoje, nós vamos conseguir, por exemplo, botar combustível em veículos como uma energia limpa, nós não vamos conseguir. E eu tenho certeza absoluta que dentro dessa discussão tecnológica, que eu dei como exemplo, lá da Universidade Federal de Santa Maria, do nosso SEMAI, que foi feita a nossa churrasqueira solar, nós podemos buscar uma alternativa, quem sabe um projeto piloto pequeno e depois poder avançar. Mas hoje o que é certo e o que é verdadeiro, que a gente não tem uma quantidade de resíduos para fazer esse tratamento, que é a pergunta do Matheus. Obrigado, candidato Jorge Pozzobon. Na sequência, a terceira pergunta a Valdeci de Oliveira. Dessa vez, vejamos aqui a pergunta dos alunos Adriana Aires, Viviane Campos e Patrese Lenhart. Candidato, Santa Maria se desenvolveu muito em função da ferrovia. A história da cidade está ligada ao avanço das linhas férreas. O senhor tem alguma proposta para uso, revitalização na ferrovia? De que forma? Fins turísticos ou no sistema de transporte? Por gentileza, candidato. Primeiro que nós temos que ter o conhecimento detalhado de um plano de mobilidade urbana que foi feito em Santa Maria, com recursos públicos, muito caro, e que até agora ninguém conhece esse plano. Nós temos que efetivamente conhecer qual é o plano de mobilidade urbana da cidade e, a partir daí, redesenhar toda uma política de mobilidade urbana, mas é importante salientar de que a questão da ferrovia, ela é um processo, primeiro, que foi privatizado,
que acabaram, na verdade, com essa referência absolutamente importante de Santa Maria. Santa Maria tem grande parte da sua riqueza vinculada à história que nós tínhamos da ferrovia, que depois de privatizada acabou, mas ela ainda é privada, toda a parte dos trilhos de Santa Maria, enfim, ela é privada. Qualquer projeto que o gestor público possa fazer ou possa encaminhar, tem que ter esse debate com a iniciativa privada, com essa empresa que hoje, de fato, faz o trabalho da ferrovia. Eu penso que teve várias propostas nesses últimos tempos que eu já vi, de trem turístico, de trem bala, de trem não sei o quê. Eu não vou inventar aqui, entendeu? Eu vou falar aquilo que é possível, que é real. Primeiro, tem que fazer um debate com a sociedade e, a partir desse debate, se chegar à conclusão de que é possível fazer alguma coisa nesse sentido, eu quero ser parceiro, mas não vou inventar, porque já inventaram muito, iludiram muito o povo de Santa Maria com essas coisas faraônicas. Tá bem, candidato Valdeci. Vamos à última agora, a última questão desse bloco número 3, terceiro bloco do nosso painel. É direcionada a Jorge Pozobon. Vamos ver aqui o que temos. Mais uma do professor Matheus Sangoi Froza. Mais uma, ele que colaborou bastante conosco. Como, na sua opinião, o empresário da indústria pode ajudar a mudar a realidade e promover o desenvolvimento do seu próprio negócio sem o incentivo municipal, já que a ideia do Estado paternalista está dando lugar a um Estado mais liberal e menos intervencionista? Pergunta do Matheus. Primeiro que eu fico super à vontade de dizer que eu não tenho nenhuma distorção ou contrariedade à parceria público-privada. E nós vamos fazer isso. Nós vamos chamar todas as empresas que quiserem ajudar o município e vamos fazer isso. Como, por exemplo, nós queremos fazer a reforma dos postos de saúde. E aí tem espaços do governo que são ociosos. Vamos fazer, pegar esse espaço, vamos vender, mandar um projeto para a Câmara de Vereadores para ser aprovado, vender, e esse dinheiro que seja vinculado especificamente para recuperar os postos de saúde. Eu dei um exemplo daquilo que a gente vai fazer no Distrito Industrial. Tem as indústrias lá, querem uma parceria do município, querem que eu faça infraestrutura, eu vou fazer, mas vão me contratar esses 200 jovens. Eu não tenho a menor dúvida. Hoje, o Estado não tem que ver aquela história da velha política, se o Estado é máximo ou é mínimo. O Estado tem que ser necessário. Tem que ser necessário porque o dinheiro público é de vocês. Tem que respeitar o direito de vocês, respeitar o dinheiro público e respeitar vocês. E é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer toda a parceria público-privada. Inclusive, agora, como a Associação Rural não tem mais a Associação Rural e o Sindicato Rural não tem mais o Centro de Eventos na Universidade Federal de Santa Maria, há uma proposta de fazer uma parceria público-privada e nós fazemos um centro de eventos junto com o Sindicato Rural e com a Associação Rural. Isso é mais um exemplo daquilo que nós podemos e vamos fazer sem nenhum preconceito de parceria público-privada. Ok, candidato. Vamos à última pergunta, então, agora para Valdeci Oliveira, candidato do Partido dos Trabalhadores. A última pergunta desse terceiro bloco é da equipe Esporte Sul, da incubadora tecnológica do Centro Universitário Franciscano. A cidade, candidato, é um celeiro de grandes equipes e atletas que representam Santa Maria em níveis estadual e nacional. Com isso, quais serão os investimentos em projetos na área esportiva? Primeira afirmação que eu tenho que fazer aqui, que eu vou reforçar e manter a Secretaria de Esporte da cidade. Isso é extremamente importante. Nós não podemos, em função de se ela não funciona, eu não posso acabar. Eu tenho que reorganizar, planejar, estabelecer uma política importante nessa área. Eu lamento muito que Santa Maria o município não esteja apoiando mais, por exemplo, o projeto Canoagem na Escola, que era um projeto que nós tínhamos no nosso governo e que de lá saiu o Gilvan, o Givago e tantos outros atletas que nos orgulharam, inclusive nas Olimpíadas. Eu tenho muita pena dessa cidade que o município não está dando apoio para o projeto Mãos Dadas, que levou de lá a nossa companheira Portela, que foi, na verdade, uma grande liderança que teve que ir para outros lugares do Estado do Rio Grande do Sul para poder ser uma atleta olímpica. Então, nós temos que trabalhar uma política articulada. Nós tínhamos o projeto Segundo Tempo,
que era absolutamente importante. Mais de 5.000 crianças e jovens participavam desse programa, que era um programa que garantia, na verdade, a possibilidade de todas as crianças e juventude praticar várias formas de esporte. Hoje, nós temos uma cidade que penaliza o jovem, em vez de ajudar em todas as questões, esporte, lazer, cultura, também é segurança pública, e nós vamos tratar, sim, fortalecendo e não acabando com aqueles espaços importantes para essas políticas. O painel do Centro Universitário Franciscano, com os candidatos ao segundo turno das eleições da Prefeitura Municipal de Santa Maria, é uma iniciativa da TV Unifra e também do curso de jornalismo desta instituição. Não saia daí, nós voltamos já com as considerações finais, o último bloco. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método para ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de Verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Voltamos com o painel do Centro Universitário Franciscano, com os candidatos ao segundo turno das eleições da Prefeitura de Santa Maria. Agora, com as considerações finais. Quem começa é o candidato Valdeci Oliveira. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Primeiro, quero parabenizar a Unifra, a TV Unifra, o curso de jornalismo pela ideia. Quero também parabenizar a formulação das perguntas, extremamente qualificadas, importantes, profundas. Quero também agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nesse painel, colocando para Santa Maria e para vocês o que nós pensamos. Quero parabenizar o grande número de jovens que aqui estão, porque a gente tem criminalizado muito a política, a juventude precisa participar da política. Então, parabenizar todos os jovens que aqui estão. E tenho certeza que nós estamos preparados, experiência nós temos de sobra, para que a partir do dia 1º de janeiro possamos governar Santa Maria. Em homenagem a todas as mulheres, nós temos a grande oportunidade, a grande chance de eleger em Santa Maria, pela primeira vez na história, a primeira mulher vice-prefeita dessa cidade. E isso para nós não é pouco. Nós temos 52% de eleitores femininos em Santa Maria. E eu queria chamar a atenção desta importância, que é exatamente a questão de gênero, que está absolutamente colocada na nossa chapa. E tenho certeza que vamos trabalhar até o último dia, até o dia 30, com muita determinação, com muita autoestima, com muita esperança, com muita alegria, sem ataque, mas propondo para a cidade que a cidade precisa. Por isso, muito obrigado e dia 30, vote 13. Na sequência, vamos ouvir agora, o candidato Jorge Pozobon, do PSDB. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Eu quero agradecer a oportunidade de também estar aqui debatendo com vocês, onde no dia 30 de outubro nós temos 2 caminhos para escolher, um diferente do outro, claramente um diferente do outro. Eu tenho um caminho que eu quero discutir Santa Maria com a responsabilidade financeira, eu não quero fazer endividar Santa Maria. Não é esse o objetivo, o dinheiro público não pertence ao prefeito, o dinheiro público pertence às pessoas. Nós não queremos extinguir esporte, não queremos extinguir nada, nós queremos rediscutir o valor orçamentário que é gasto desnecessariamente. Podemos sim continuar fazendo esporte, que é muito importante, sem precisar ter algum tipo de secretaria. Nisso que nós queremos fazer, rediscutir a questão da aplicação do dinheiro público. Como, por exemplo, é muito bonito, claro que é bonito, o balonismo, mas se gasta 800 mil reais. O Natal no coração é bonito? Sim, é muito bonito, mas se gasta quase 600 mil reais.
vamos rediscutir, porque eu repito, governar Santa Maria com responsabilidade, com seriedade, é respeitar o dinheiro público, é respeitar as pessoas. E é dessa forma que nós vamos fazer, tendo um diálogo franco, fraterno e, acima de tudo, com muita serenidade. E eu posso garantir para todos vocês, e principalmente ao meu amigo, colega, deputado Valdeci, que, em hipótese alguma, eu vou estar fazendo boatos e mentira, como alguém do PT tem feito, que eu tenho batido no meu pai e batido na minha mãe. Eu jamais vou fazer isso com ele, porque eu tenho absoluto respeito por ele. Muito obrigado. A TV Unifra e o curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano agradecem a participação dos candidatos. Muito obrigado ao nosso telespectador. Lembrando que o painel entre os candidatos reprisa a cada 2 horas no canal 15 da NET, até a meia-noite da próxima quarta-feira, dia 26 de outubro. Ele também pode ser conferido no nosso canal do YouTube Unifra Online. Um grande abraço a todos e tchau.